Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Só um adendo, é que vocês vão ver uma semana depois, mas eu tô gravando no dia 18/6, que é dia do químico, então parabéns a todos os químicos e futuros químicos que temos aí, espero. Vamos para nossa aula 8, começar a apostila 2. A gente vai começar a apostila 2 com um assunto bem legal de química, que é a parte de ligações químicas. E a gente vai dar andamento para ele com o passar do tempo. Certo? Já troquei eu de lugar aqui, deixa eu ver os slides, vamos lá. Então, ligações químicas. O que são ligações químicas? Desde sempre, quando se estudava os elementos químicos, as substâncias, percebeu-se que sempre existia um elemento combinado no outro. Então, sempre teve essa necessidade de um elemento se combinar com o outro. Então, eles sempre procuraram saber por quê. E os únicos que não apresentavam essa necessidade, que se encontravam sozinhos, solitários, na tabela periódica, né, dos elementos, são os gases nobres, que a gente conhece como gases nobres. Então, com isso, estabeleceu-se a teoria do octeto, que é o quê? Que é a teoria que fala que os elementos têm a tendência a se combinar para se comportar como se fosse um gás nobre. Então, os elementos em si, a maioria deles, tem a tendência de combinar, fazer ligação química com outro elemento para que ele fique com a configuração eletrônica de um gás nobre. E qual que é a configuração eletrônica de um gás nobre? Cadê meu mouse? Com exceção do hélio, que é um S2, ele é um gás nobre e é estável com 2 elétrons só, porque ele só tem 2 elétrons, a camada dele está preenchida, ele vai ficar estável. Tá? A primeira camada dele está preenchida, ele vai ser estável com 2 elétrons só. Tirando ele, todos os outros elementos do grupo 18, do gás nobre, eles têm o quê? Eles têm 8 elétrons na última camada. Aqui eu separei por camadas, tá, gente? Não tá a configuração eletrônica de Linus. Confundindo os caras. Não é a distribuição de Linus Pauling, tá? Aqui tá por camada. Então, camada 1, camada 2. O neônio na camada 2 tem 8 elétrons. O argônio na camada 3 tem 8 elétrons. O criptônio na camada 4 tem 8 elétrons. O xenônio na camada 5 tem 8 elétrons. Eu não sei o que eu tô pensando, né? Todos eles vão ter 8 elétrons, tá? Aí vem o radônio e... eu sempre esqueço o último. O organossômio. Aí o radônio, que daí tem... ah, não, tá faltando um ainda. Cadê minha tabela? Aqui, tabela. Quem que eu esqueci? Neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, organossômio. Ué! 2, 3, 4, 5, 6, 7... ah, eu tô viajando. Nossa, gente. Tá certo. O radônio vai ser na camada 6, 8 elétrons, e o organossômio na camada 7, 8 elétrons. Perdão, a pessoa viaja às vezes. O organossômio é um elemento que foi criado, que ele é radioativo, ele dura milésimos de segundo, tá? Então a gente nem considera tanto. Bora lá para as ligações. Hoje a gente vai ver 2 tipos de ligações e vou deixar outra ligação que é um pouquinho mais complexa para a próxima aula. Então a próxima aula vai ser só a ligação covalente. Hoje a gente vai falar da ligação iônica e a ligação metálica. O que é a ligação iônica? Iônica lembra o quê? A palavra já nos diz alguma coisa. Ih, eu fiz cartinha. A palavra já nos fala que eu tô falando de ligação que envolve alguma coisa com íons. E as PowerPoint poderia resolver. Funcionar, né, meu amigo? Vamos? Obrigada. Então, o próprio nome... nossa, esse grifa-texto desse tamanho super ajuda. Íon. Tem a ver com íons. E quem que vai fazer essas ligações? Então, lembra lá que a gente falou que os grupos, quando a gente tratou de propriedades da tabela,
a gente falava que os grupos 1, 2 e 3, que tem menos elétrons, a tendência deles é de perder esses elétrons para ficar com a última camada completinha. Então, agora vai fazer sentido isso daí. Os elementos do grupo 1, 2, 3, por eles terem poucos elétrons na última camada, o que acontece? Normalmente, esse último elétron aqui, não vou grifar, né, Carolina? Vou riscar aqui. Esse último elétron aqui é o sódio, tá? Que é do grupo 1. Ele tem um elétronzinho lá na última camada, a tendência dele é de perder esse um elétron. Eu já vou falar para quem que ele vai perder. A tendência dele é de perder um elétron, porque quando ele perde esse um elétron, essa última camada deixa de existir, e na camada anterior ele vai ficar com 8 elétrons. Aqui na camada 2 dele tem 8 elétrons. Então, o que ele faz? Ele perde um elétron para um outro elemento e fica estável com 8. Então, ele fica com um aspecto de gás nobre, com a configuração de um gás nobre. E quando esse elemento perde um elétron, ele está perdendo carga negativa, ele vai assumir uma carga positiva, certo? Perdi carga negativa, eu fico positivo. Então, aqui, ó, a representação do sódio, quando ele perde um eletrinho, ele fica positivo. Já os elementos que estão mais à direita... eu esqueço que não dá para mostrar. Os que estão mais à direita da tabela periódica, que a mão fica ao contrário aí para vocês. Mais à direita, para cá. Que são os grupos 15, 16 e 17. Por que eu não coloquei o grupo 14? O grupo 14 é como se fosse o meu meio, então ele não vai entrar na ligação iônica, tá? Não tem nenhum elemento do grupo 14 que faça a ligação iônica. Frisa bem isso. Não existe, tá? Eu explico por quê. Então, todo mundo lá, o que eles têm? Eles têm mais elétrons. O grupo 15 tem 5, 16 tem 6, 17 tem 7. Então, para eles perderem todos esses elétrons, é muito mais difícil do que eles ganharem elétrons. Então, o que vai acontecer? Os grupos lá da esquerda da tabela, eu esqueço que não dá para mostrar com a mão. Os grupos lá da esquerda da tabela, a tendência deles é de doar elétrons. E os grupos da direita, a tendência é de receber elétrons. Então, aqui a gente tem um átomo de cloro, que é o que eu representei ali do lado. Ele vai receber esse elétron do sódio, muita bolinha aqui, e vai ficar, ele tinha 7 e vai ficar com 8 elétrons na última camada. Também assumir uma configuração de gás nobre. Então, os dois estão estáveis, com 8 na última camada, porém, contudo, entretanto, um ganhou, outro perdeu. O que perde vai ficar positivo, então forma um cátion de sódio. O que ganha vai ficar negativo, vai formar um ânion de cloro, certo? Esse é o caso mais simples, que um perde um, o outro ganha um. Então, aqui, ó, o sódio está perdendo o eletrinho dele. Aqui está representado só a última camada, tá? Já explico. Então, vai ter o quê? Uma atração eletrostática, tá? Eu formei dois íons, então eles têm, um tem carga positiva, o outro tem carga negativa. Eles vão se atrair. Atração de opostos. Os opostos se atraem. Então, e essa atração é muito, muito forte. É uma das mais fortes que a gente tem, que envolve, quando envolve cargas elétricas. Então, a ligação deles vai ser uma ligação que a gente chama de forças de London, que a gente já vai ver mais pra frente, que é uma atração muito forte, que é essa atração elétrica. Tranquilo? Atração entre cargas. Então, a ligação iônica é uma ligação, querendo ou não, entre íons, que um vai precisar perder, o outro vai precisar ganhar, vai formar íons e um vai atrair com o outro. Voltando. Por que o grupo 14 não faz esse tipo de ligação? O grupo 14 tem 4 elétrons na última camada. Para ficar com 8, para atingir a teoria do octeto, ele precisaria de mais 4 elétrons, certo? Concorda comigo? Para ele, tanto faz não, mas meio que tanto faz ele ganhar ou perder, ele é um intermediário. Então, para ele vai ser muito difícil perder 4, do mesmo jeito que vai ser muito difícil ele ganhar 4. Ninguém vai querer doar 4. A ligação teria que ser entre eles. Então, os elementos do grupo 14 só vão fazer ligação covalente, beleza? Não entra em ligação iônica e nem em ligação metálica, porque eles não são metais. Voltando aqui, esqueci de falar disso aqui. Que eu até deixei aqui em cima para não esquecer e esqueci.
que a gente tem que lembrar? Ligação iônica é sempre uma ligação entre metal com a metal, tá? Aqui eu coloquei grupo 15, 16 e 17 e entra o hidrogênio aqui também, tá? Que não tá em grupo nenhum, mas ele é um ametal. Então, ligação iônica é sempre entre metais e ametais. Fechou? Daí a gente vai ver que cada ligação tem uma particularidade dessas aqui, tá? Então, lembra sempre disso. É basicamente o resumo de ligação iônica. Mais ou menos. Aí depois vocês vão ver eu que vou fazer, olha só, eu que vou fazer o mapinha mental disso aqui pra vocês. Então depois eu mostro o que é o mais importante. Bora. Como que funciona? Quando a gente fala de ligação, a gente pode representar elas de várias maneiras. Na ligação iônica são duas maneiras que a gente vai representar, que é a fórmula eletrônica ou que a gente chama de fórmula de Lewis. Por isso que eu estava confundindo com o Linus, que eu estava lembrando do Lewis já. A fórmula eletrônica ou de Lewis, a gente vai representar o último elétron, o elétron da última camada, a última camada de elétrons no caso. Então, que nem o sódio, que é do grupo 1, ele tem um elétron só na última camada. O cloro tem 7. O sódio quer dar 1, o cloro quer receber 1. Então, o sódio dá um eletrinho aqui para o cloro. Tá? Faz a ligação. Tá? Aqui vai ficar um Na+. Vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar um Na+, e um Cl-. Eu já explico aqui para vocês. E digamos que o alumínio, por exemplo. O alumínio ele tem 3 elétrons para doar. Ele pode doar para alguém do grupo 15, ele já doa os 3 direto, mas não necessariamente ele precisa doar para alguém do grupo 15. O oxigênio, por exemplo, é do grupo 16, ele tem 6 elétrons. Para ficar com a configuração de octeto, ele precisa receber 2 elétrons só. Então, o que vai acontecer? O alumínio vai doar 2 dos elétrons dele aqui para esse oxigênio. E esse oxigênio já estabilizou, já ficou com 8. Porém, contudo, entretanto, o alumínio não. Ele tem um elétron aqui ainda para doar. O que ele vai fazer? Ele vai chamar um outro coleguinha. Ele está querendo doar ainda. Ele chama mais um coleguinha. Essa assimilação sempre funciona no final das contas. Apesar de ser absurdo. Mas, então, o alumínio tem um para dar aqui. Ele vai chamar um outro coleguinha, oxigênio, para doar. O oxigênio quer receber 2. Esse alumínio aqui só pode doar 1, porque foi o que sobrou dele. Então, ele vai chamar um outro alumínio para doar para ele, para dar para ele. Então, ele chama o outro alumínio aqui, que vai dar mais um elétron que ele precisava. Porém, contudo, entretanto, esse alumínio aqui agora está com a necessidade de dar 2 vezes. Está faltando 2 elétrons aqui para ele dar, certo? A cachorrada resolveu fazer barulho. Acontece. Então, tem 2 elétrons aqui para dar. O que ele vai fazer? Vai chamar um outro coleguinha dele aqui, um outro oxigênio, para dar esses 2 elétrons. O oxigênio quer receber 2. Agora fechou. Todo mundo doou, ganhou, recebeu a quantidade que queria. Todo mundo ficou estável. Porque o alumínio perde esses 3, mas na camada anterior ele fica com 8, lembra? Aqui eu estou representando só a última camada. Então, ficou todo mundo estável. Essa é a fórmula de Lewis, que é a fórmula que eu vou representar os elétrons. Sempre represento os elétrons da última camada. Então, se um exercício de vestibular de segunda fase, por exemplo, que é aqui descritiva, pedir para vocês representarem a fórmula de Lewis e a fórmula eletrônica, vocês vão desenhar todos os elétrons da última camada em volta deles. Fechou? E qual que é a fórmula molecular? Por que eu coloquei aqui fórmula molecular? Fórmula molecular é isso aqui. É a nossa abreviação, tá? É a abreviação da Deixa eu escrever aqui em cima. Abreviação. Como é que eu vou chegar nisso aqui? Como é que eu posso chegar? Além de fazer dessa forma aqui, ó, eu usei um sódio e um cloro. Então, a fórmula do meu cloreto de sódio é NaCl, um de cada, que eu não preciso escrever o 1 aqui embaixo.
Já quando é alumínio com oxigênio, que forma o óxido de alumínio, eu tenho 2 alumínios aqui, então fica Al2, O3, porque eu precisei de 3 oxigênios, O3. Então essa é a fórmula molecular do óxido de alumínio, que é o óxido de maior quantidade no minério da bauxita, que é o minério que o pessoal usa para produzir alumínio metálico. Tem muito lá em Minas Gerais, o Votorantim usa bastante. Votorantim tem tudo quanto é lugar, gente. Cada lugar eles se especializam em uma coisa. Se a gente for ver aqui, região metropolitana de Curitiba, é basicamente só cimento e cal, né? Por conta das rochas que são de calcário. Mas lá em Minas, por exemplo, que tem muito minério de bauxita, que é basicamente só óxido de alumínio, bauxita e óxido de alumínio, basicamente a mesma coisa. Eles retiram o alumínio desse minério. Então tem a da cupela. Beleza? Só uma curiosidade. Como é que eu posso chegar nessa fórmula molecular sem precisar ficar desenhando esse monte de elétrons? Caso vai que, né, não é uma segunda fase, digamos assim, na primeira fase, tem um jeito que alguns acham mais simples, tem gente que prefere desenhar os elétrons aqui para ter certeza que distribuiu tudo. O que a gente pode fazer? A gente pode ver a fórmula iônica. Isso daqui é a fórmula iônica, esqueci de escrever aqui. Então, vou colocar aqui, fórmula abreviado iônica. Vocês conseguem lembrar, né? Nossa senhora, tá horrível. Vocês escrevem aí bonitinho. Eu tô apontando com o dedo, né? Eu sou burra. Então, esses dois aqui são a fórmula iônica. Tecnologia, Caroline. Vamos lá. Esses dois são as fórmulas iônicas. Por quê? O que eu vou ver? O sódio lá, quando ele dá um elétron, ele fica positivo. Então, ele fica na forma de cátion. O cloro, quando ganha um elétron, ele fica negativo. Então, ele fica na forma aniônica, que a gente chama. Vira um ânion. Quando eu vou fazer a combinação dos dois, essas cargas têm que ser a mesma para eles se atraírem, concordam? Então, eu tenho um mais com um menos, então preciso de um de cada um. Fechou? Então, por isso que fica NaCl. Já aqui o alumínio tem que perder 3. Quando ele perde esses 3 elétrons, ele assume a carga 3+, porque ele ficou 3 vezes mais positivo. Ficou com excesso de prótons lá no núcleo. Já o oxigênio vai ganhar 2 elétrons. Então, ele fica com carga 2-, certo? Então, quantos alumínios eu preciso para que essas cargas aqui se anulem? É basicamente isso. Porque se o alumínio é 3+, o oxigênio é 2-, essa carga não vai bater, não vai fechar certinha, certo? Igual fez o NaCl. Eu preciso de uma quantidade de alumínio e uma quantidade de oxigênio para que essa carga feche certinho. Então, o que a gente faz? A gente faz um cruz a cruz aqui. A carga do alumínio vai me dizer quantos oxigênios eu preciso para se combinar com ele. E a carga do oxigênio vai me dizer quantos alumínios eu preciso para se combinar com ele para que feche essas cargas. Porque 2 alumínio, cada alumínio é 3+, então a carga aqui vai fechar em 6+. Tenho 3 oxigênios, cada oxigênio é 2-, carga vai fechar em 6-. 6+ com 6-, fechou o número de cargas. Tenho 6 cargas positivas e 6 cargas negativas, eles vão se atrair igualmente, não vai sobrar carga ali. Entenderam por que a gente faz esse cruza-cruza? Então, 2 alumínios, porque a carga do oxigênio é -2. E 3 oxigênios, porque a carga do alumínio é +3. Fechou? Então, não preciso fazer esse desenho errado. É só ver. O alumínio tem 3 elétrons na última camada, ele vai perder esses 3. Quando ele perde, ele fica 3+. O oxigênio quer receber, então ele vai ficar 2-. Aí eu faço cruza-cruza, eu descubro qual que é a fórmula molecular. Teoricamente, a gente só precisa fazer isso caso um exercício peça para você desenhar a fórmula de Lewis. Normalmente, a galera prefere fazer isso aqui, mas tem quem prefira desenhar para ver se está certinho o número de elétrons. Aí é com vocês que vêm. Assim é muito mais rápido, que demora um pouquinho mais. Mas vai da vontade de cada um e do conforto de cada um de fazer essa distribuição.
Beleza? Aqui tem como se fosse um resuminho disso aqui. Que a carga do cátion vai virar lá a quantidade que eu tenho do outro ânion. Então, que nem aqui, a carga do alumínio vai virar a quantidade de carga do meu ânion. E a carga do meu ânion, que é o menos 2, vai virar a quantidade que eu tenho do meu cátion. Beleza? Depois que faz isso que eu vou frisar aqui. Em cima sempre vai a carga, não é quantidade, é carga. Aqui embaixo é quantidade. Eu estou falando que eu tenho 2 alumínios na minha molécula e 3 oxigênios, tá? Então, embaixo é sempre quantidade. O índice aqui que a gente chama é sempre quantidade. Lá em cima é sempre carga, tá? Que ele assumiu de elétrons, tem a ver com os elétrons. Tranquilo? E as propriedades da ligação iônica? Eu já estou sem goela já. Quando a gente escreve lá a fórmula molecular deles, essa fórmula molecular que eu falei para vocês é uma abreviação. A fórmula mínima do meu composto. Então, se eu pego uma colherada de sal, que é cloreto de sódio, não tem só um NaCl, tem um monte, mas um monte mesmo. É milhares, muitos mesmo. Então, o NaCl é a fórmula mínima, é a menor, se eu for picando o sal e chegar na menor partícula, não, mas a menor representação dele é o NaCl. E como que ele se forma? Lembram que eu falei que eles vão ter cargas opostas? Eles vão se atrair por cargas. Como eu tenho um NaCl positivo, eu tenho um sódio positivo e um clorinho negativo, eu posso ter atração em volta dele também. Ó, aqui eu representei um retículo cristalino, que é o que? O cloro maiorzão, o verde, é negativo, e o sódio, que é positivo, pequenininho aqui, rosinha. Então, em volta do sódio podem ter outros cloros negativos também, e isso vai formando uma rede que um vai atraindo o outro, e forma o que a gente chama de retículo cristalino. Então, a propriedade que é muito importante vocês lembrem é exatamente isso daqui. A propriedade de uma substância iônica é que ela forma um retículo cristalino. Bem bonito. Tá? Isso é muito importante lembrar. Que sempre vai formar um retículo cristalino, o que a gente chama de cristal iônico. Então, o sal de cozinha que vocês pegam lá, ele é refinado, ele já destruiu o cristal iônico. Mas pegar o sal grosso, por exemplo, vocês conseguem ver que ele é na forma como se fosse um cristalzinho mesmo, uma pedrinha. Ele forma na forma de cristal, né? Ele é teoricamente bem quadradinho, assim, bem bonitinho. Esqueci de pôr a imagem, devia ter posto. Quais são as outras propriedades da ligação iônica que são importantíssimas? Deixa eu pegar o marca-texto. Então, que eu já falei várias vezes, ele tem atração. Essa atração... Nossa, o que eu falei? Força de London. Havia alguma coisa de London, tá? Não sei o que eu falei. Nossa, gente, viajei forças de London. Forças de London é ligação, interação intermolecular. Perdão. Forças de Coulomb, carga forças de Coulomb, Caroline, não forças de London, não tem nada a ver com isso aqui. A de London é uma força super fraca, inclusive. A pessoa tem que prestar mais atenção no que tá falando, né? Então tá, voltando. Ligação iônica, forças de Coulomb, tá? Eu espero que todo mundo veja até aqui, pelo menos. Então, forças de Coulomb é essa atração entre cargas e que ela é extremamente forte. Ou seja, para eu conseguir romper, eu preciso de muita energia. Se eu preciso de muita energia, esses compostos normalmente vão ser compostos sólidos. Então, uma das propriedades da ligação iônica que eu não escrevi aqui... Ah, não, escrevi sim. Eles são normalmente sólidos. Existe um ou outro que é líquido, mas normalmente eles são sólidos, porque essa força deles é muito grande. Então, o ponto de fusão e o ponto de fusão e ponto de ebulição, então, para eu transformar ele de sólido para líquido e de líquido para gás,
eu preciso dar muita energia. Então, eles têm altos pontos de fusão, beleza? Baixa tenacidade. Baixa tenacidade é o quanto eu consigo quebrar ele, desfazer ele. Então, eles são pouco tenazes. Eles são duros, porém quebradiços. Por quê? Eles formam aquela rede cristalina lá, um em cima do outro. Quando eu quebro aqui em cima, bato aqui em cima, ele desliza, como se ele deslizasse essa camada de moléculas. Então, por isso que eles quebram facilmente, tá? Então, a tenacidade dele é bem baixa. Tenacidade baixa é a mesma coisa que falar que ele quebra fácil, tá? Como tem íons ali fazendo a ligação, quando a gente fala de condução de corrente elétrica, eu tenho que lembrar o quê? Quando eles são sólidos, todas essas cargas, uma está neutralizando a outra. Então, não vai ter carga ali para conduzir nada. Então, sólidos, eles não conduzem corrente. Super importante isso daqui, ó. Muito importante, sempre aparece. Então, o composto iônico sólido nunca vai conduzir corrente. Porém, contudo, entretanto, se eu for lá e fundir ele, quando eu fundo um composto iônico, ele vai ficar na forma de íons. Eles vão se separar, e estou quebrando essa interação deles. Ou dissociados em água, também vou liberar íons. Aí sim, eles vão poder conduzir corrente elétrica. Fechou? Então, vamos ver aqui. Ó, o que eu coloquei para vocês viram lá em Química B, acho que na apostila 1, uma coisa chamada solvatação. Que é o quê? Quando eu jogo um sal, que sais normalmente são iônicos, a molequinha de água, ela tem um polo positivo e tem um polo negativo. O polo positivo da água, que são os hidrogênios, vai atrair a parte negativa do meu sal, e a parte negativa da água, que é o oxigênio, vai atrair as carguinhas positivas, que são o sódio nesse caso. Tá? Isso aqui que é solvatação, eles ficam envolvidos de moléculas de água. Então, como eu tenho carga ali, todas elas dispersas na água, ele vai conduzir corrente, tá? Uma coisa que tem que tomar cuidado, ele vai conduzir corrente, ele não vai produzir corrente, tá? Então, eu preciso de uma fonte de energia. O que vocês podem fazer para tomar cuidado para não tomar choque é pegar aquelas pilhas de bateria, ligar 2 fiozinhos, passar ele por dentro de uma água com sal, por exemplo, ligar outros 2 fiozinhos e conectar numa lampadinha. Ele vai conduzir corrente, então essa lâmpada vai acender. Agora, se eu colocar direto no sal sólido, se ele não tiver dissociado em água, ele não vai produzir corrente, porque ali as cargas estão todas neutras. Fechou? Então, só vai produzir corrente se tiver fundido ou dissociado em água. Isso é muito importante lembrar. Sólido não conduz. Sólido iônico não conduz, tá? Isso dá propriedade de ligação iônica. Fechou? Vamos para o nosso próximo, que é o mais rapidinho de todos. Ligação metálica. Ligação metálica é ligação entre metais. Olha só, não é mesmo? Porque é ligação metálica. Então, só vai ter o quê? Só vai ter metal. Tá? Esse é o mais... Eu digo que é o mais simples e às vezes o mais confuso. Porque como é só metal, a ligação dele é um pouco peculiar. O que acontece? Quando eu tenho um monte de átomos de metal um em volta do outro, o que eles descobriram? Que o núcleo deles positivo ia acabar liberando os elétrons da última camada, então iam ter vários núcleos positivos, e esses elétrons iam ficar livres. Então eu tenho um monte de núcleo positivo, um do ladinho do outro, e os elétrons ali não pertencem mais a ninguém. Estão todos bagunçados ali, tá? É igualzinho isso aqui. Então a gente fala que a ligação metálica é uma ligação de nuvem de elétrons, tá? É uma nuvem de elétrons que fica em volta. Não vai doar, não vai compartilhar, é uma nuvem de elétrons que está ali. Por isso que os metais são bons condutores de eletricidade, porque eles têm um monte de elétrons livres ali passeando freneticamente. E também os metais, a ligação metálica vai produzir um retículo metálico cristalino, tá? Igual a ligação iônica, os compostos iônicos, os compostos metálicos também vão produzir um retículo cristalino. É isso que eu queria falar. Então ele vai... Acho que eu coloquei aqui. Coloquei. Eles vão fazer um retículo cristalino. Então tem os átomozinhos
Isso daqui a gente estuda lá na graduação. Tem alguns vestibulares, como o IME, que é do Exército, que eles cobram até isso aqui, saber isso aqui, como que se comporta cada um. Mas eles vão se portar 3D-mente, não dá certo. Quando a gente fala no 3D, que é no espaço. Então, se eu pegar esses átomos, a organização deles no espaço, sempre vai montar como se fosse um polígono. Lá na matemática, sabe? Sempre vai montar um sólido, que a gente chama. Então, aqui, por exemplo, ele monta como se fosse um cubo. Aqui também monta como se fosse um cubo, porém com mais átomos dentro. Aqui ele monta na fórmula de hexagonal, como se fosse um prisma. Tá? É só para saber que os metais também vão ter essa propriedade de retículo cristalino. Beleza? Brilho metálico, então todos os metais refletem muito bem a luz. Lembra que eu falei lá que o grupo 1 e o grupo 2 também são metais? Eles não têm tanto esse brilho metálico, é um pouco menor, mas eles também têm esse brilho metálico. Não é tanto quanto os metais mais à direita da tabela, mas eles têm um brilho metálico. Densidade elevada. Como eles têm esse retículo cristalino, que é uma estrutura extremamente complexa, então a densidade deles vai ser normalmente muito alta. Eles são densos, é aquilo lá, né? Massa sobre volume. Então eles vão ser, não é pesado, é denso. Então normalmente todos eles são muito densos. Ponto de fusão e ponto de ebulição é muito elevado. Essa ligação, essa interação que eles têm é muito grande. E essa nuvem de elétrons. É só vocês pensarem em qualquer liga metálica aí que vocês verem. Se eu pegar um pedaço de metal, vocês sabem que vocês vão demorar um pouco com o isqueirinho lá, né? Então, o ponto de fusão e ebulição é muito, muito elevado. Condutividade térmica e elétrica é elevada também por conta desses elétrons livres que eu já falei em volta deles. Resistência à tração é a deformar ele. Então, ele tem alta resistência à tração, que é essa deformação. Maleabilidade é diferente de querer transformar ele, é a propriedade de obter lâmina. Como ele tem essas camadas aqui, é mais ou menos igual a da ligação iônica. Eu consigo obter lâminas dele, então essa maleabilidade. E ductibilidade, que é a propriedade de transformar ele em fios. Então eles são muito maleáveis e muito ductíveis. Beleza? As palavras português me ferra. Eu esqueci de colocar aqui, mas existem as ligas metálicas. Assim, normalmente eles dizem, em vestibular, em questão de vestibular, normalmente eles dizem do que é feito essas ligas, tá? Então não é tão importante vocês saberem do que é feito cada liga metálica de latão, de bronze e tudo mais. Mas se vocês tiverem curiosidade e quiserem pesquisar, é sempre interessante. Tem na apostila também, tá bom? Era isso de hoje. Era ligação iônica e ligação metálica. Qualquer coisa, se não entendeu, volta rapidinho. Dá mais uma olhadinha, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. E não esqueçam que a ligação iônica lá é forças de Coulomb, não de London. London não tem nada a ver. Viajei na maionese. Tá bom? Beijão pra vocês. Até a aula de exercícios na segunda. E